Então, muito bom dia. Chegou o grande dia, estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. Conheço boa parte dessas carinhas aqui. Estou muito feliz e vou pedir já para o Dante e para o Marcelo, a gente já vai subir, porque além do evento aqui presencial, está sendo transmitido, e aí a gente tem uma posição que o André e o Lucas prepararam para a gente. Enfim, espero que vocês curtam tanto quanto eu curti e que me motivou a ter tanto o Dante aqui na nossa casa, mas ter cada um de vocês aqui. Estou olhando as carinhas, boa parte eu convidei individualmente, fico muito agradecido de ter todos vocês aqui. Acho que a gente pode subir, Dante. Marcelo, por favor. O Dante vai ficar no meio. Então, muito bom dia novamente. A gente está com uma transmissão ao vivo no YouTube da Faculdade Rudolf Steiner, então por isso que tem uma posição meio marcada aqui. Quero fazer alguns agradecimentos formais aqui. Em primeiro lugar, a Sociedade Antroposófica, que acolheu o evento, mais do que isso, acolheu a ideia, acha de fato muito importante essa possibilidade de termos o Dante aqui dentro e de quem sabe a gente estreitar pensares, né? Pensares, sabores e saberes. Agradecer também a Faculdade Rudolf Steiner, e aí daqui a pouquinho eu vou passar a fala para o Marcelo, que é o coordenador lá da graduação, historiador também. Agradecer a editora antroposófica, a nossa editora e nossa livraria, o Alexandre, que é o novo gestor, está aqui com a gente, mas o trabalho também que o Júnior tem feito nas últimas semanas, enfim, com a divulgação do evento. E queria agradecer, assim, de fato mesmo, do fundo do meu coração, o André, o Lucas, que são as pessoas que fazem a coisa andar, como o Dante nos conta, né, mais do que ser ou não ser, né, a gente fala do fazer ou não fazer. Eu gosto de fato de sempre trazer o nome dessas pessoas, o André, aqui da Sociedade, a Patrícia, Karine, enfim, as pessoas que fazem a roda girar mesmo. E pela faculdade, o Lucas que está aqui com a gente, e o Júnior na Antroposófica. Então, enfim, bastante agradecido mesmo por todo esse empenho. Claro que agradeço muito a presença do Dante, a disponibilidade. Fiz, além do contato com o Dante, fiz uma interface bastante próxima com o Ricardo Mitucci, que assessora o Dante, e quero dizer que tanto ele quanto o Ricardo, assim, são extremamente gentis, cordiais, assim, tudo que a gente pediu foi atendido. Então foi assim foi uma moleza trabalhar com vocês. O Ricardo é uma grande figura mesmo, nos atenderam muito, e o que marca esse início dessa relação realmente é a gentileza e a cordialidade de vocês. E quero agradecer esse meu amigão que está aqui, Marcelo Rito, como eu falei, é coordenador da graduação da Faculdade Rudolf Steiner, que é um projeto, agora estou vendo que a Melanie está aqui com a gente também. Estou muito feliz, tenho uma admiração e um respeito imenso pela faculdade, acho um trabalho incrível, muito necessário, numa linguagem que a gente precisa agora, uma linguagem atual, então sou muito agradecido. E, na verdade, por mais que eu tenha corrido atrás, estabelecido contatos, né, a coisa nasce de um encontro, nasce de uma pergunta com o Marcelo. Então, o Marcelo, no consultório, quando eu falei que tinha ido no lançamento do livro, do Dante, e o Marcelo falou, puxa, seria tão legal, né, se ele pudesse estar aqui com a gente, com a faculdade ou com a sociedade. Então, queria que o Marcelo falasse um pouquinho agora porque partiu de você, Marcelo. Acho que você fica com direto aí, Dante. Marcelo. Obrigado. Alô, tudo bem aí, Lucas? Lucas? Acho que está ligado, mas está baixinho. Assim, é absolutamente emocionante estar aqui, na qualidade, né, de representante da graduação da Faculdade Rudolf Steiner. De fato, eu represento
aqui, né, não só a Faculdade Rudolf Steiner, mas o movimento que fez com que essa faculdade surgisse, né? Então vem aqui a minha memória nesse momento, todos que estiveram nesse processo, né, antes dela existir, agora que ela existe. Nós estamos em pleno processo de recredenciamento, então esse é o 5º ano de existência da faculdade, essa faculdade ela nasceu com um firme propósito, né, de levar aquele espírito, né, universal, do pensamento universal, né, que a academia, né, em princípio, né, aquela academia medieval, aquela academia grega, etc., em princípio, ela trazia, né, a possibilidade de pensar o humano, de pensar o mundo, que, evidentemente, em função das comunidades de discurso que surgiram, né, das questões todas relacionadas a poderes estatais, etc., acabou, então, discriminando, né, distinguindo, de alguma maneira, o pensamento acadêmico como um pensamento cravejado de formalidades, cravejado de padrões, etc., e que, de alguma maneira, né, e a própria academia se questiona a si mesma, até hoje, né, de que isso talvez impeça, né, uma vitalidade, um respiro, etc. Então, nós, como uma criança, né, com 5 anos, uma criança aprendendo a andar, aprendendo a falar e etc., nós estamos tentando, de maneira persistente e, de alguma maneira, a professora Melanie aqui a imagem, né, da abnegação mesmo dessa ideia, de tentar colocar, né, o pensamento do Steiner, né, o modo como ele pensou o humano, como ele pensou a educação, o modo como ele propôs uma cosmovisão, né, em contato com outras perspectivas, né, e nesse momento, nesse contato, revigorar de fato a possibilidade de pensar a educação, de pensar a saúde, de pensar outros elementos, a arte, etc., os elementos todos que nós comungamos, né, que seja uma necessidade, né? Então, assim, de fato um momento épico na história da faculdade, desse início, né, pelo menos para mim, né, para minha vida pessoal, sem dúvida nenhuma, para minha vida acadêmica, etc., sem dúvida nenhuma, é um momento épico, né, de receber o Dante aqui, agradecer demais, né? Assim, quem ainda não tomou contato com esse livro, né, de fato vai se surpreender, né, com o modo como, de uma maneira absolutamente, estou tentando evitar a palavra simples, né, porque a palavra simples às vezes pode ter um entendeu? E assim, vocês vão ler, e assim, a palavra simples, eu acho que eu substituiria ela por uma maneira delicada, né? Ela não é simples, ela é delicada, né? De abordar um tema, né, absolutamente claro, né? Vocês, quem tomou contato com o livro vai perceber que assim a intenção do autor é absolutamente clara, né? O que ele quer produzir com aquilo, né? E a complexidade, ela está exatamente no modo como, né, você articula, né, em torno, né, daquele tema central que é discutir o que é próprio do humano, né, e como produzir o que é próprio do humano, e como constituir pensamento em torno do que é próprio do humano, né, vocês vão ver, né, com uma qualidade, né, de compilação de referências que, assim, me surpreendeu porque eu não conhecia o autor, né? Mas agora, conversando um pouco com vocês, sabendo da sua história, etc., assim, foi um encontro incrível, né? Te agradeço demais a presença, né? Imagino que aqui, né, esse espaço se torna aqui, né, um espaço da Faculdade Rudolf Steiner em contato, né? Vou tentar não me estender demais, como a gente combinou, mas só falando um pouco a respeito de encontros, né? Eu acho que boa parte de vocês também já participaram dos encontros no consultório do Alexandre, né? Assim, a gente não consegue sair de lá, né? Porque as histórias vêm e etc. A gente fica de boca aberta diante do Alexandre, né? É maravilhoso isso. E aí a ideia era essa, né? Assim,
é um autor, né, que pensa um pouco o conhecimento a partir da perspectiva terapêutica, né, de uma terapêutica apontada a um tipo de humano, né, um pouco maior, né, maior do que aquele humano visto pela medicina anatômica, estrito sensu, etc. Então, né, essa é a perspectiva do olhar para o humano e para a biologia que o Alexandre traz, né? Essa é a perspectiva que o Steiner nos inspira a pensar também. Então, assim, o encontro com você aconteceu antes do encontro com o livro, né? O encontro com o livro aconteceu de uma maneira absolutamente germinal, né? Eu não conhecia a sua obra e daqui para frente vou ver se eu consigo participar dos seus laboratórios de leitura. Né? Queria fazer uma breve, já combinamos, né? Uma breve levantada de bola, né? Conceitual para que o Dante nos brinde com o modo como ele encadeou, né? Esse pensamento a respeito do que ele chama, né, de algo que é próprio do humano. Eu estou olhando para pessoas que eu acho que já, de alguma maneira, já têm o contato com essa perspectiva teórica, mas eu sei, né, pelo contato inicial que eu tive com ele, mas também, né, pela própria referência do livro, que ele não é um leitor de Steiner, né? E é muito interessante, aí a academia proporciona esse encontro, né? A academia proporciona essa possibilidade de nós, né? Imagino que nós, assim, estarmos tão envolvidos no modo como aquele autor trata do processo do conhecimento, trata da relação humana, trata das possibilidades de expansão de tudo isso. A gente está tão imerso no pensamento do autor que imagina que, de fato, esse autor encontrou, né, a chave do enigma, né, da possibilidade de formação humana, etc. e tal. Né? E quando a gente encontra, né, outro autor, um outro pesquisador, né, que utiliza referências completamente, não completamente, né, porque o Goethe com certeza é um caminho entre um e outro, mas encontra uma outra fonte de referência que não faz parte desse universo, né, e percebe que esse autor, no caso, você, Dante, acaba articulando de uma maneira, né, que tem uma ressonância incrível com o modo como o Steiner pensa a relação entre o conhecimento e a expansão da vida, né? Não vou nem falar sobre saúde, eu vou falar sobre expansão da vida, eu acho que você concordaria com isso, a gente se surpreende, né? A gente se encanta e a gente diz, olha, é aqui que está o caminho da academia, né? É por aqui que a academia precisa ir. Né? Então, eu só vou te dizer algo, né, para poder, de alguma maneira, te instigar a pensar um pouco próximo da gente, né, assim, no nosso ambiente, né, que é o modo como você definiu, né, usou a palavra próprio. Porque o que acontece, numa perspectiva da minha leitura do Steiner, o Steiner, o modo como você usou a palavra próprio, eu imagino que o Steiner usaria a palavra ideia, a ideia de humano. Por quê? Porque a evocação da ideia, né, o desenvolvimento da noção de ideia para o Steiner tem a raiz, né, na sua relação com a cosmovisão do Goethe, e que é inspirada no princípio de que, por meio de um pensar próprio, de um pensar contemplativo, né, que ultrapassa a percepção sensorial, né, por meio de um pensar contemplativo, é possível acessar, ou é possível rastrear, como ele usa muitas vezes esse termo, rastrear o ser do objeto observado. Então, o Steiner busca no Goethe, né, a partir do Goethe, a partir do método de conhecimento do Goethe, ele busca a possibilidade de um conhecimento que rastreia o cerne, rastreia a essência, rastreia a ideia, né, do ser observado. Né? E nesse processo, a ideia, a essência,
ela não é algo, tal como o platonismo trouxe, que é algo que está lá no campo das ideias, no mundo das ideias, né, que está lá no fixo, algo de um encontro e de uma descoberta. Né? Mas é algo de uma íntima relação do meu ser com o ser do objeto, né? E aí se produz algo que não é, que não é uma definição, né? Que não é uma determinação, que não é uma descrição, né? Mas que é algo que é reconhecível por qualquer ser, né, humano que se dedique a olhar o mundo com os olhos do Espírito. E como você está fazendo assim, eu acho que a gente está afinado. Então, a minha, nem pergunta, mas a minha, meu gancho para que você apresente para as pessoas esse livro absolutamente, só um último brevezinho parênteses para passar para o Dante. É aquele tipo de livro que você fala, não vou acabar ele. Último, assim, porque os capítulos eles passam de uma maneira, cada capítulo, né, é enunciado como uma lição, né? E aí, assim, a hora que termina o capítulo você fala, ixi, mas agora, mas se eu ler mais esse aqui, já vai estar perto do final, né? Então, acho que a gente já teve experiência muitas vezes de livros assim, e é exatamente esse modo como o Dante desenvolve, né? Então, eu te passaria essa ideia, quer dizer, como esse próprio do humano, né? Qual é a dimensão da dinâmica, do processo dinâmico de construção desse próprio do humano, né? E aí, de alguma maneira, essa dinâmica, esse olhar com os olhos do espírito, esse âmbito, né? Esse âmbito espiritual como algo do movimento, né? Como algo da busca, da criação constante, né? Da criação de expansão, e aí, terminando para te passar, quer dizer, como se, nesse processo de conhecimento, o meu ser acessando o seu ser, né, nós expandiríamos a própria ideia do ser. Né? E se esse modo de ver o mundo é apontado para buscar o humano, é uma expansão do próprio ser humano. Então, pensar com você como que isso, né, vitaliza, como isso se conecta. E olha, te agradecer demais a presença e o presente. Muito obrigado, Alexandre. Agora sim, né? Beleza. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Alexandre, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui hoje. É uma grande alegria estar aqui com vocês, né? Podendo falar do meu livro, desse último livro, Próprio do Humano. É uma alegria poder estar aqui na Sociedade Antroposófica. Como eu estava comentando agora, tanto com o Alexandre quanto com o Marcelo, né? Não tenho nenhuma, assim, a profundidade com relação a respeito do Steiner, né? Apesar de admirar bastante o trabalho de vocês, né? Sempre cogitei um certo tempo até matricular os meus filhos na escola, mas são 5, né? Então, e um professor universitário, né, tem uma certa dificuldade, né, nesse aspecto, mas, enfim, sempre admirei muito o trabalho de vocês, sempre admirei essa proposta que é essencialmente humanista, né? Essa questão de pensar a educação, de pensar o desenvolvimento do conhecimento do humano numa perspectiva ampla, integral, abrangente, né? Que é uma coisa tão necessária e tão carente no tempo que a gente está vivendo, né? A gente vive num tempo que está demarcado fundamentalmente por um pensamento muitas vezes obtuso, né? Extremamente hiperespecializado, né? E isso, obviamente, se por um lado nos permite grandes desenvolvimentos em certos aspectos da vida, né? Por outro lado, prejudica o desenvolvimento da vida como um todo, né? Nessa perspectiva que você dizia agora, né? Dessa que eu gosto de usar uma expressão que vem do Montesquieu,
que é um filósofo francês do século XVIII, que está ligado ao iluminismo, mas acho que nesse aspecto ele abrange muito mais do que um mero racionalismo. O Montesquieu dizia que pensar o humano, a experiência humana, é pensar a ampliação da esfera da presença do ser, né? Que inclusive é um termo que eu trago no meu livro. E eu acho que essas coincidências, ou esses encontros, como vocês dois se referiram agora, advém do fato de que, acho que todo aquele que sinceramente, com franqueza, né, com grandeza de coração, se propõe a entender o que é o humano, né, no sentido não só de uma compreensão meramente intelectual, mas em algo de um conhecimento que tenha um sentido libertador, né, em um sentido, numa perspectiva de relacionar conhecimento e saúde, né? A saúde no seu sentido integral, a saúde da alma, do espírito, do corpo, inevitavelmente vai encontrar com as mesmas fontes. Então, eu acho que assim, as semelhanças, né, os encontros entre a minha investigação, a minha pesquisa sobre o que é próprio do humano, com tudo aquilo que o Steiner, o Goethe, enquanto cientista, porque enquanto literato, eu tenho uma certa familiaridade com ele, né? A gente vai percebendo, fundamentalmente, que advém do fato de que, quando a gente mergulha nessa fonte, a gente acaba bebendo da mesma água, digamos assim, né? E aí cada um, obviamente, vai traduzir esse encontro. Então, você falando agora de termos, né? O que o Steiner talvez usaria a palavra ideia enquanto palavra próprio, né? E eu acho que isso advém fundamentalmente pelo fato de que o Steiner bebe dessa fonte, em certo sentido, né, cada um bebe da fonte a partir da onde consegue beber, da onde chega, né? Acho que o Steiner chega muito através da filosofia, mediado pelo Goethe, e eu cheguei através da literatura, né? E aqui a gente chega efetivamente no cerne da questão, mas não interessa por onde você chega, né? Chegar numa fonte, você pode chegar pela direita, pela esquerda, por baixo, por cima, o importante é chegar lá, né? E a hora que você chega, você percebe que você está bebendo dessa mesma água, né? E eu acho que é um pouco por aí que as supostas coincidências acontecem, porque não é uma coincidência, né? É justamente uma experiência, né? E Clara, como é que eu cheguei nisso, né? Cheguei nisso porque efetivamente eu sou filho do meu tempo, né? Dizer, apesar de ser historiador, né, e estar ligado das ciências humanas, né, eu já há 20 anos sou professor, atualmente professor titular, desde o ano passado professor titular, da Escola Paulista de Medicina, né? Eu fui para a Escola Paulista de Medicina para fundar um centro de História e Filosofia das Ciências da Saúde, né? A princípio com uma função muito específica, que era criar um centro de memória, da Escola Paulista de Medicina, que naquela época estava se aproximando de fazer 75 anos, né? Isso ainda tinha poucos cabelos brancos, agora são todos, né? Então, ao longo desses 20 anos, né, eu realizei esse trabalho de criar um centro de documentação e memória, um museu, né? A Escola Paulista de Medicina é a segunda escola mais antiga do estado de São Paulo. A primeira foi a Pinheiros, a USP, mas a Escola Paulista apareceu logo em seguida, né? Tem uma tradição muito grande. Depois ela foi federalizada, hoje ela faz parte da Universidade Federal de São Paulo desde 1956. Então, o meu trabalho era um pouco esse, né? Mas, como eu já vinha de toda uma trajetória ligada à educação, à pesquisa em educação, assim por diante, né, e em contato com aquele ambiente da medicina, da ciência e tal, né, foi inevitável eu não ficar apenas nesse aspecto técnico de constituição de um centro de memória, assim por diante. Comecei a dar aula de história da medicina, que era o campo que mais me era familiar, digamos assim, né? Por que eu fui dar aula de história da medicina? Eu poderia ter ficado só, né, como um arquivista, como um pesquisador, mas eu me sentia desde o início da faculdade vocacionado para a educação, né? De pensar a educação como uma forma de despertar
e de desenvolvimento em prol da liberdade, né? Do amadurecimento humano, né? Da capacidade dos seres humanos de se relacionarem, de construírem coisas boas, né? De crescerem, de amadurecerem, tanto do ponto de vista individual quanto do ponto de vista coletivo. E a gente via e vê até hoje, né? Quer dizer, dentro da área da saúde, né? Onde a educação, como em muitos outros campos, né? Ficou sendo cada vez mais técnica, né? A gente vê assim uma medicina ou uma ciências da saúde, para falar de maneira mais genérica, extremamente sofisticada do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico, porém, né, com um imenso problema colateral do ponto de vista humano, né? E acho que todos nós aqui que já tivemos essa experiência, né? Acho que é por isso que eles gostam tanto do Alexandre, né? Porque ele conta histórias, porque, enfim, por quê? O que a gente busca num profissional da saúde, seja ele médico, seja ele dentista, seja ele o que for, não é só uma expertise do ponto de vista científico e técnico, mas uma compreensão do que é o humano. Porque hoje, infelizmente, né, a formação na maioria das faculdades, das academias, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, acabam passando, ainda que não queiram, mas acabam passando uma visão de que os seres humanos são um conjunto de órgãos e sistemas, né? Só que, claro, óbvio que nós somos um conjunto de órgãos e sistemas, mas nós somos muito mais do que esse conjunto de órgãos e sistemas. E esse muito mais, né, é muito mais difícil de entender, né? E o arcabouço, né, todo o repertório científico, ela não dá conta disso. De maneira que você acaba deixando um tanto quanto marginalizado esse aspecto, né? Então te dá muito mais segurança você pensar no exercício da profissão de um profissional da saúde, dá muito mais segurança você se ater àquilo que é quantificável, àquilo que é previsível, aquilo que digamos assim, contornável, né? E toda essa outra dimensão que faz parte da experiência humana, você deixa de lado, né? Só que nós que estamos do outro lado da relação, né, para nós é difícil, né, a gente também deixar de lado a nossa alma, o nosso espírito, né, o nosso desejo, os nossos sonhos, né, os nossos sentimentos, né? E isso acaba criando justamente um ruído, né, na comunicação, na relação profissional da saúde e paciente. Então, ao perceber isso, né, eu comecei a pensar lá, 20 anos atrás, o que eu posso fazer para ajudar esses profissionais, né, a despertar, a perceber e, quem sabe até, lidar um pouco melhor com essa outra dimensão que transcende o aspecto meramente material, físico, científico e técnico na área da saúde. Comecei com a história da medicina, né? Foi difícil no começo, porque quando você chega numa faculdade, quando você chega numa escola, assim por diante, você vai trazer as temáticas das ciências humanas, assim por diante, as pessoas não conseguem entender o porquê daquilo, né? Por que falar de história da medicina, falar de Hipócrates, de Galeno, de William Harvey, se os caras são toscos, né? Eles não tinham nem estetoscópio, né? Quanto mais PET scan, tomografia computadorizada. Então, assim, eles não sabiam nada. Claro, desse ponto de vista, efetivamente não sabiam mesmo. No entanto, justamente porque não tinham nada disso, eles tinham um olhar para o paciente, um olhar para o fenômeno humano, que era um outro olhar. E era um conhecimento tão válido quanto esse, né? E que levava em conta, fundamentalmente, a biografia, a história de cada um, a individualidade, a alma, a aura de cada um desses indivíduos, dessas pessoas, né? E isso, quando você tenta colocar isso do ponto de vista histórico, as pessoas olham para você e falam assim, não, mas eu prefiro muito mais ter, da minha parte, o apoio da ciência e da tecnologia, que me garante muito mais de que esse conhecimento que é tão intangível. Então, como tangibilizar esse conhecimento, né? Então, tentei com a história, mas no final acabei percebendo que era através da literatura, ou seja, através das histórias, das narrativas, né, que a gente conseguia
chegar lá, que a gente conseguia atingir, que a gente conseguia fazer aquilo que para nós é fundamental hoje. E quando se fala fundamentalmente de uma educação mais amplificada, mais integralizada, mais expansiva, né? E que a gente relaciona fundamentalmente com o fenômeno da ética, né? Então, formar um profissional mais ético, né? Um profissional que, de certa forma, consiga entender o humano dentro do seu ethos, né? Dentro da sua casa, dentro da sua integralidade, assim por diante. E aí eu fui percebendo que esse caminho de chegar à ética, né, ele só era efetivo, mobilizador, quando ele passava pela estética. Né? Eu até brinco um pouco com as palavras, né, porque a palavra ética está dentro da palavra estética. Né? É só você tirar o ES e fica ética. Você põe o ES e fica estética. Né? Então, a gente começa a perceber que há uma relação profunda isso e que a educação e a perspectiva moderna, né, de educação, de antropologia, assim por diante, esqueceu. Né? A arte passou a ser algo complementar. A arte passou a ser um penduricalho. Né? Um momento para diversão, uma compensação da vida que é muito séria. Certo? Então, assim, mesmo você pega os currículos das escolas, das faculdades, assim por diante, qual é o papel que a arte desempenha nisso? O sério são as disciplinas, né? Principalmente as hard, né? Matemática, ciências, biologia, assim por diante. Eu não estou dizendo que não sejam importantes. Né? Mas as outras disciplinas das humanidades e das artes são consideradas assim uma espécie de uma canchinha, né? Um lugar para um momento assim para preencher, para divertir o aluno, entretenimento. Não. Olha o resultado que nós estamos vivenciando hoje. Né? Esse resultado de uma sociedade que a gente vive hoje, uma sociedade profundamente esquizofrênica, profundamente doente. Né? E isso advém justamente de que nós vivemos já há alguns séculos, né, e de maneira cada vez mais acelerada e mais radical, de costas para essa dimensão eminentemente humanística. Né? Então, quando a gente traz a literatura, a gente faz uma experiência, né, extraordinária, né, em que você possibilita fundamentalmente fazer essa experiência aestésica. Né? A palavra vem do grego, né? Ela é antônimo da palavra anestesis, né? Porque anestesiar todo mundo sabe o que é, né? Colocar para dormir. E aestesiar é despertar. E é interessante porque depois eu fui pesquisar essas questões todas a partir da minha experiência empírica com os meus alunos da Escola Paulista de Medicina, onde eu comecei a perceber o impacto despertador que a literatura e que as narrativas, de maneira geral, provocam nas pessoas, né? Que é uma experiência que o Goethe, o Schiller, portanto, é aí que a gente começa a perceber onde é que está o ponto de intersecção com toda a tradição do Steiner, né? Mostra fundamentalmente como um elemento que deriva lá atrás do arcaísmo grego, onde a palavra aestesis era, a princípio, o nome próprio. O que designava aestesis? Eram as 9 filhas de Zeus e Mnemosine, que os latinos traduziram por musas. As musas que são as inspiradoras das artes. A literatura, a história, a pintura, o teatro, a música e assim por diante. Essas eram as aesteses. E é muito bonito isso porque, indo para Píndaro, né, poeta do século VI a.C., onde ele, na Ode a Zeus, conta essa história, né, de que quando Zeus criou o homem e a mulher, a imagem e semelhança dos deuses, né, alguém percebeu que tinha lá um problema de fabricação. Nós. Né? O problema era que nós tínhamos sido criados tão próximo dos deuses, né, que a gente não se conformaria em não sermos deuses.
E isso nos levaria, fundamentalmente, a um grande problema, que os gregos traduziram por hybris, que é o orgulho, que é uma palavra que depois os latinos traduziram por supérbia, né? Que é interessante porque é a soberba. A supérbia, aliás, ela é importante e interessante porque ela está ligada justamente, e é por isso que eu gosto de fazer essa transição entre do grego ao português passando pelo latim, porque nossa língua é latina, né? Supérbia tem justamente esse sentido que para nós tem em português de sopro. O que é a soberba? É o ser humano inflado. Né? Você assopra e você acha que você é mais do que de fato é. Eu costumo brincar assim, essa mania de a gente achar que somos deuses não é algo próprio de argentino. É do ser humano. Nós, brasileiros, né, sempre vai ter, né, sempre nessa disputazinha, né, os franceses acham que são os alemães acham que são os ingleses, nós achamos que são os argentinos acham que são sei lá quem, eles mesmos. Não sei se tem nenhum argentino aqui, vocês entenderam a brincadeira, né? Então, assim, é um problema próprio do humano, né? E aí, diante disso, né, e é interessante porque também, se você vai analisar, e é uma coisa que eu faço muito no meu livro, que é para a etimologia, né? Ou seja, o estudo das palavras. E a gente vai percebendo o seguinte, que a palavra anthropos, em grego, que significa ser humano, ela é polissêmica. Então, ela, no primeiro momento, ela quer dizer aquele que anda com duas pernas, anthropos. Mas também ela tem um radical, no grego arcaico, que é ligado com o verbo esquecer. Então, anthropos pode ser traduzido também como aquele que esquece. E, engraçado isso, né? O que nos define é o fato de que a gente esquece. Né? Esquece do quê? Esquece principalmente das coisas essenciais, principais. Né? Então é interessante que quando no poema de Píndaro, os deuses percebem esse problema de fabricação, e que parece que naquela época não tinha possibilidade de fazer recall, né? Então, quando eles percebem isso, eles falam assim, não, precisamos resolver isso. E qual a solução que foi dada? É criar as musas, criar as aesteses, as artes, as humanidades, que nos devem acompanhar para que a gente nunca esqueça. Ou melhor, em esquecendo, que a gente se lembre, que a gente desperte. Né? Pois bem, então, tudo isso advém fundamentalmente de que, olhando por essa perspectiva histórica, mitológica, né, muito constitutiva daquilo que é próprio do humano, a gente vai percebendo que quando a gente faz a experiência estética com a literatura, sem perceber, a gente está sendo lembrado daquilo que é próprio do humano. Isso eu fui percebendo ao longo, quer dizer, isso o Goethe já dizia, isso uma série de outros, mas isso eu não sabia. Eu só fiquei sabendo a partir do momento da minha experiência empírica. Porque a minha experiência com a literatura, que depois se constituiu no laboratório de leitura, que remete ao livro anterior a esse que eu escrevi, que chama-se A Literatura como Remédio, os clássicos da saúde da alma, a gente percebe fundamentalmente, eu percebi a partir da experiência empírica. Aqueles meninos, aquelas meninas, depois mais tarde isso foi ampliando para além da escola, para além da universidade, comecei a levar isso em empresas, comecei a levar isso para a sociedade, para a cultura, e assim por diante, a gente começou a perceber que as pessoas se afetam. Que ao lerem um livro de literatura, um clássico da literatura universal, né, isso afeta as pessoas. Isso desperta nas pessoas sentimentos, ideias, né, e faz com que as pessoas se reposicionem diante da vida, diante de si mesmas, diante dos outros. Ao perceber isso, eu falei assim, isso aqui é muito poderoso. Muito poderoso. E aí, então, que eu comecei não só a praticar o que hoje é o laboratório de leitura, como também a estudar. Isso se transformou no meu objeto de pesquisa, na minha linha de pesquisa. Né? Lá na Unifesp. Hoje é uma linha de pesquisa consolidada, com dezenas, centenas de artigos científicos publicados,
pesquisa de nível de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutoramento, aqui no Brasil, fora do Brasil. Semana passada eu tive a notícia de uma moça que defendeu o doutorado em Grenoble, na França, falando sobre o laboratório de leitura e o seu efeito na tomada de decisão no campo corporativo, né? Então você percebe como a coisa acabou se expandindo. Então, o que a gente acabei percebendo era que a literatura tem esse poder, que é também um poder terapêutico, né? Porque no momento que você reconecta, que você desperta e reconecta o ser humano com aquilo que é próprio dele, né, ele tem a oportunidade de viver de uma maneira apropriada. Que aí a gente chega no cerne da discussão que eu trago no meu livro, que é justamente pensar o que é próprio do humano. Você falou do termo próprio, né? E existem várias maneiras de entender o próprio, né? A princípio, você, inclusive no dicionário da língua portuguesa, no clássico Aurélio, quando antigamente a gente pegava aqueles tijolão desse tamanho, hoje você pode ir na internet muito mais fácil, não precisa carregar peso, né? Não vai causar nenhum acidente, né? Um dicionário desse no pé, descalço, já aconteceu comigo uma vez, é um acidente cultural bastante doloroso, né? Pois então, você vai ver 12 significados para a palavra próprio, né? E de maneira geral, eu destaco 2, né? Que um é tudo aquilo que é relativo a alguma coisa, associado ao termo humano, portanto, tudo que diz respeito ao humano, ou tudo aquilo que lhe pertence, né? Então, por exemplo, este livro me é próprio. Esse eu não sei, porque não sei, mas o livro que eu escrevi é próprio. Esse celular me é próprio, o carro que está lá fora é próprio, né? Me pertence, né? Nesse sentido, portanto, tudo aquilo que está relacionado ao ser humano é próprio, inclusive o que é impróprio. Inclusive o que é impróprio. Então, assim, eu como ser humano posso fazer uma coisa absolutamente inapropriada do ser humano e, no entanto, ela me será própria. Agora, existe um outro sentido, né, que tem a ver fundamentalmente com aquilo que é bom, com aquilo que faz bem, com aquilo que é esperado, com aquilo que é ético, com aquilo que é moralmente correto. E é nesse sentido que eu penso o próprio do humano. Com aquilo que efetivamente traz a justa medida do humano. E isso tem a ver fundamentalmente com, não só por uma questão eminentemente moral ou até moralista, né, daquilo que é esperado, mas a gente vai percebendo cada vez mais, do ponto de vista fenomenológico, experimental, que toda vez em que a gente insiste em viver de maneira inapropriada, o resultado é a doença. Eu acho que, de certa forma, o que traz o sentido assim, bastante prático desse livro, porque ele não é um livro de filosofia, estava comentando com você agora, né? Quando eu vou ver nas livrarias onde é que ele está, ele já está em tudo quanto é lugar. Então, assim, tem autoajuda, está lá, mas não é um livro de autoajuda, né? Tem na área de filosofia, está na área de filosofia, né? Literatura, está na área de crítica literária, história. Por quê? Porque as pessoas têm dificuldade de classificar o meu livro dentro de uma categoria, porque, na verdade, é um livro escrito por um historiador que é professor numa escola de medicina e que fala de literatura. No mínimo, isso já é bem confuso. Né? Pedagogia, também, porque fala de formação. Né? Exatamente. Né? Eu uso, inclusive, o termo lição, que remete à pedagogia, à educação. Né? Então, no final das contas, né, essa experiência que eu tenho com a área da saúde, né, e de maneira particular com saúde mental, eu sou professor no programa de pós-graduação em saúde coletiva, né, que tem muitas intersecções com saúde mental, assim por diante, a gente vai percebendo que você pode escolher viver de forma apropriada ou inapropriada, não tem problema nenhum. Até porque as questões morais você pode até dizer que são muito relativas, que elas são históricas, que elas são contextuais. Beleza, sem problema nenhum. O problema é que, se a gente insiste em viver
dessa maneira inapropriada, nós vamos adoecer. Não só individualmente, mas coletivamente e cosmicamente. Né? E acho que isso se tornou tão evidente para nós, de uma maneira que talvez seja inédita. Porque, por exemplo, acho que em nenhum momento da história, acho não, com certeza, em nenhum momento da história, a gente conseguiu levar a humanidade numa situação tão precária como a gente está vivendo hoje. Né? Ou seja, a própria problema climático, né? O próprio problema ecológico. Nós estamos quase que inviabilizando a nossa própria vida. Não só nós, seres humanos, mas de todas as criaturas que vivem nesse planeta. E o próprio planeta. Que coisa doida. Então aqui, não se trata de uma discussão meramente filosófica. Não se trata de uma questão meramente ética ou moral. É uma questão vivencial. Ou seja, se a gente insiste em continuar operando dessa forma, a gente vai inviabilizar não só a nossa vida individual, não só a nossa vida coletiva, como a nossa existência cósmica. Então, a questão é urgente. Né? Ela é essencial e urgente. Né? E aí, por que a literatura? Porque justamente, pode ser por outros caminhos, mas assim, a minha experiência pessoal me mostrou, efetivamente, que a literatura se mostrava algo extremamente procedente, extremamente qualificado para encontrar, para relembrar, para anestesiar aquilo que seria próprio do humano. E ao longo desses 20 e poucos anos, trabalhando, né, com grupos, seja na faculdade, seja fora da faculdade, discutindo o clássico da literatura, a gente foi identificando temas, que depois eu transformei em lições. Né? O que realmente é próprio do humano? O que a gente precisa aprender? O que a gente precisa relembrar para começarmos a viver de maneira propriamente humana? E é interessante porque quando a gente já, depois de um certo tempo, trabalhando com alguns grupos em que a gente tem um núcleo duro, né, que vai lendo vários livros assim por diante durante um certo tempo, as pessoas falavam para mim assim: Dante, olha só, a gente está lendo vários livros diferentes e a gente estava voltando sempre nos mesmos temas. Não que isso seja ruim, ou que isso seja cansativo ou repetitivo, muito pelo contrário, porque quanto mais a gente explora esses temas, mais a gente tem vontade de explorá-los. Né? Que será? Que coisa doida é isso? Né? Porque são autores tão diferentes, de línguas, culturas e épocas históricas tão diferentes, por que a gente está sempre voltando nos mesmos temas? Aí me começou a dar esse clique. Provavelmente porque esses são os temas essenciais da existência humana. Esses são os temas que têm a ver com aquilo que é próprio do humano. E uma das vezes que eu fui fazer uma apresentação sobre o laboratório de leitura, sobre essa dinâmica, eu comentei isso numa palestra que eu fui dar na Universidade de Saragoça, na Espanha. E estava lá um professor da Universidade de Barcelona, e eu falei, né, esses temas se repetem. Era um professor de medicina. E ele falou assim: tá bom, quais são esses temas? Me dê uma lista. Eu falei: olha, pode-se falar alguns, mas assim, não posso dar uma lista, porque eu nunca pensei em fazer uma lista. Mas eu voltei da Espanha com isso na cabeça. Né? Como é que eu poderia pensar, a partir de todo esse repertório, de toda essa experiência que eu estava realizando ao longo desses anos todos com a literatura, através do laboratório de leitura, né, um itinerário daquilo que seria próprio do humano? E aí, curiosamente, eu falei assim, bom, uma hora eu vou achar. Mas, como acaba só acontecendo na vida da gente, né, você está buscando, mas a coisa aparece. Né? E foi assim que apareceu esse itinerário, que hoje faz parte do trabalho que está no próprio do humano, essas 12 lições, que se revelaram a partir da leitura e discussão da Odisseia de Homero. Né? Quando eu comecei, já pela enésima vez,
né, a preparar o roteiro da discussão da Odisseia que eu ia fazer com os meus alunos, com os participantes do laboratório, eu percebi que estava tudo lá. E claro, depois pensando, não podia ser diferente. Por quê? Porque a Odisseia, junto com a Ilíada, né, é, na tradição ocidental, a história mais antiga que conhecemos. O primeiro livro, digamos assim. Ele é, digamos assim, o ponto de partida de toda a narrativa da civilização ocidental. Com muitas intersecções também, com outras odisseias das outras culturas, né, de várias partes do mundo. Ou seja, essa ideia de uma viagem. Porque a Odisseia é isso, né? É o retorno de Ulisses. Ulisses que tinha saído para lutar na Guerra de Troia, né? E que ficou 10 anos lá, porque, pelo jeito, os troianos eram mais difíceis de ganhar do que o Palmeiras atualmente. Né? Então, eu digo isso porque eu sou palmeirense e meus 2 filhos que estão aqui na frente são corintianos. Então, eu estou aproveitando para dar uma provocada, entendeu? Como eles não podem subir no palco agora, para ficar mal, então eu aproveito esse momento. É o caçula aqui, o Rafael. O outro é economista. É bom porque um cuida do dinheiro, o outro fica tendo ideias. Né? Então, é interessante porque a gente vai percebendo que depois de 10 anos, né, lutando na Guerra de Troia, Ulisses, inclusive, Odisseu, né, por isso daí é o nome de Odisseia, Odisseu em grego, Ulisses em latim, ele concebe aquela ideia do cavalo de Troia, né, que, lendo ou não lendo a Odisseia, todo mundo sabe do que se trata, né, porque já virou nome de vírus de computador, né? Então, assim, cavalo de madeira, que ele colocou lá, deu de presente para os troianos, presente de grego, né? E aí, então, eles conseguem vencer os troianos. Só que o Ulisses, né, tem uma grande dificuldade de voltar para casa. Demora outros 10 anos. Né? E nesses 10 anos, vão acontecendo muitas coisas. Ele vai enfrentando muitos desafios, muitos problemas, muitas experiências, muitas vivências, como diz Homero já logo no primeiro canto da Odisseia, né? Canta-me, inspire-me, ó musas, a contar da história desse astucioso Ulisses, que tanto viajou, que tanto sofreu e tantos lugares conheceu. Como eu começo o primeiro capítulo do meu livro, a primeira lição é próprio do humano ter de sair, né, que fala justamente disso. Né? Ulisses foi aquele que muito errou. É bonita essa palavra, né? É uma palavra que a gente deu uma conotação estritamente negativa. A modernidade pegou a palavra errância, que é uma palavra belíssima. Porque o que é errar? Errar é sair e navegar. Errar é um sinônimo de viajar. Errar é um sinônimo de experimentar, de vivenciar. E a gente transformou essa palavra em erro, em falta de acerto, em algo que precisa ser evitado, em algo que não é bom. Agora, como é que a gente vai ser humano se a gente não errar? Errar não é humano. Né? E toda a educação, né, toda a formação assim por diante está, né, de maneira construída para que a gente evite o erro. Como é que a gente vai se humanizar se a gente não errar? Né? Então, toda essa trajetória, como eu dizia, foi sendo revelada. Né? Quando você começa a mergulhar na Odisseia, você vai encontrando os elementos que nos norteiam, que nos posicionam a respeito daquilo que a gente tem que fazer para viver uma vida humana. Porque hoje, convenhamos, a gente não vive mais uma vida humana. A gente vive uma vida de máquina. Costumo dizer que hoje a gente passou a ser um apêndice desse troço aqui. Isso que a princípio deveria ser, né, apêndice, seria um instrumento para nos ajudar, na verdade se inverteu. E hoje nós vivemos, é isso aqui que diz para nós que horas que a gente tem que acordar, quais os remédios que a gente tem que tomar de manhã,
o caminho que a gente tem que fazer para chegar nos lugares, né? Quando é que você tem que, quantos passos você deu, quanto você comeu, você pode ou não pode e tal. E a nossa vida vai se transformando, não mais numa vida, né, mas numa operação. É interessante a gente perceber isso também ao longo dos capítulos do livro eu falo, a gente precisa estar muito atento ao vocabulário, né, ao léxico que a gente vai incorporando e que denuncia muito a respeito das experiências e das dinâmicas que a gente vai fazendo da vida. Então, por exemplo, hoje em dia está muito na moda falar, eu não estou performando, ou tenho que performar melhor, né? Excelência da performance, assim por diante. Quem performa é máquina. E a gente está incorporando o vocabulário que é atribuído, que é próprio das máquinas, ele está virando uma coisa própria do humano. Mas isso é tão inapropriado. Por quê? Porque esse negócio de viver no automático, de viver de acordo com o tempo da máquina, de viver numa perspectiva voltada ou centrada estritamente na produção e no consumo, né? Porque a gente está virando uma máquina de produzir e consumir, né? Cada vez mais alienada. Quer dizer, qual é o resultado disso? O resultado disso é que se a gente insiste em viver de uma forma inumana ou anti-humana, a gente adoece. E aí volto para aquela questão que eu colocava, é um adoecimento particular, né, individual, coletivo e cósmico. Né? Então, na literatura, né, partindo de Homero, né, porque no meu livro eu tomo como base para cada uma das 12 lições, né, que são é próprio do humano ter de sair, é próprio do humano querer voltar, é próprio do humano ter fé e esperança, é próprio do humano saber refletir e discernir, é próprio do humano ter coragem. Né? Eu vou, só para mencionar as primeiras, né? Eu vou linkando cada uma dessas experiências ou cada uma dessas lições que estão na Odisseia com todo o repertório da literatura universal. Então, é claro, quando eu chego, é próprio do humano ter coragem, tá? É evidente que existe, que está aí na Odisseia, eu não consigo fazê-lo sem relacionar com João Guimarães Rosa. Na frase do Reobaldo, do Jagunço Reobaldo, que dizia assim para nós leitores: viver é perigoso, carece ter coragem. Né? Então você percebe o seguinte, todos esses autores, né, que foram buscar essa essência, e é por isso que eles são clássicos, por isso que eles estão aí. Né? Por isso que a gente, passados séculos, né, a gente continua lendo essas obras. Né? Costumo brincar dizendo assim, não é porque eles têm boa assessoria de marketing. Homero, por exemplo, que eu saiba, não tem assessoria. Né? Não é por causa disso. Não tem nenhum seguidor, nem tem perfil nas redes sociais. Não é influencer, entendeu? Mas assim, o que faz com que esses caras continuem sendo, e essas obras continuem sendo atuais, gente, a Odisseia foi escrita, porque na verdade ela foi concebida muito tempo antes. Mas ela passou para o papel, foi impressa, né, no século VIII a.C., há 2.800 anos atrás. E vocês vão ler a Odisseia, né, e ela é absolutamente atual. Claro, numa época em que os deuses, né, mas até aí também a gente tem o Super-Homem, Mulher Maravilha, não tem problema nenhum, né? Eles convivem aqui com a gente. Por que não? Atena, Zeus, né, Poseidon, estão todos lá. Né? E eles trazem elementos que são extremamente operativos. Né? Então, o que a gente percebe é que assim, esses autores e essas obras, né, elas estão o tempo todo nos trazendo aquilo que é próprio do humano. O meu livro nada mais é do que uma tentativa de organização disso aí. Né? Como eu dizia no princípio, criar um itinerário de encontro com aquilo que é próprio do humano. E inspirar as pessoas a refletirem sobre isso. Portanto, o meu livro não é, apesar de ter um subtítulo que parece bem livro de autoajuda, né?
A Odisseia, uma Odisseia do autoconhecimento e da autorrealização em 12 lições. Claro que isso aí é uma estratégia de marketing, né? Que o cara, opa, deixa eu ver como é que é essa coisa de autoconhecimento, está na moda, né? Autoconhecimento, autorrealização. Mas não, na verdade, assim, eu até no prefácio, no preâmbulo do livro, explico, né? Porque o livro de autoajuda, a princípio, é um livro que te dá receitas, né? De como você ser feliz, de como você ficar milionário antes dos 30 anos. Eu falo, vocês precisam ler essas coisas. Vocês precisam ficar milionário antes dos 30. Então, assim, e que te dá receitas que, no fim, são tudo furada, né? E aí você compra um livro, o livro vira best-seller, depois você fica frustrado, porque nada daquilo aconteceu, né? Mas você não avisa o cara que está indo na livraria comprar o outro. E assim eles continuam sendo best-seller até um certo tempo. Aí depois cai em desuso. Não, aqui, na verdade, o meu objetivo é, em cada uma dessas 12 lições, convidar as pessoas a se relembrar. Porque acho que quando as pessoas vão lendo o livro, e eu tenho tido um feedback muito interessante com relação a isso, né? Que as pessoas falam assim, tudo que você está escrevendo nesse livro, eu já sabia. Que eu tinha esquecido. Não tem nenhuma novidade aqui, gente. Nenhuma pedra filosofal, né? A questão é que a gente vai, através dos clássicos da literatura, a única coisa que eu faço é, num diálogo entre a literatura, a filosofia, né, as ciências humanas, de maneira geral, a história, assim por diante, e a partir da minha própria experiência, né, um pouco trazendo essas lições daquilo que seria próprio do humano. As 6 primeiras lições, focadas fundamentalmente, né, naquilo que é importante na perspectiva da meta, né, ou seja, da finalidade da vida, e as 6 últimas lições, né, são relacionadas ao saber viver o caminho. Porque não basta só você ter uma meta na vida. Precisa ter uma meta. Ulisses tinha uma meta, Ítaca. Né? E ele não sossegou enquanto não chegou em Ítaca. E quando chegou lá, ainda foi complicado. Chegou em casa, tinha um monte de pretendentes, cortejando a esposa dele, doido para matar ele. Então ele teve que ser astuto, que é uma das lições, é próprio do humano ser astuto, em que ele teve que se fazer de mendigo, velho e pobre. Não tem nada mais invisível do que isso, né? Ninguém presta atenção, né? Nem mendigo, nem velho, nem pobre. Então, Ulisses se faz de mendigo, velho e pobre, para ele então entender o que estava acontecendo lá e saber com quem que ele podia contar, que não podia contar, para depois, né, fazer a justiça. Então, assim, não foi fácil chegar até onde ele chegou, mas ele chegou. Ele realizou a sua meta. Ele realizou aquilo que os gregos chamavam de kalokakatia, que parece um trava-língua, mas na verdade a palavra kalokagatia, em grego, remete ao radical kalos, que é a beleza. Mas não a beleza simplesmente da boniteza. É a beleza na harmonia, na justa medida entre o externo e o interno, entre o belo e o bom. Essa é a kalos. Gathia tem a ver fundamentalmente com realização. Fazer a coisa acontecer. Olha só que bonito esse termo, né? Que é o, digamos assim, o que eu traduzo no meu livro para autorrealização. A realização da própria beleza. Isso tem a ver fundamentalmente com saber chegar na meta, né? Porque senão a beleza não... Mas não é só chegar. Eu me pergunto em vários momentos na obra, se Ulisses tivesse, sei lá, pego uma conexão, né, em Troia, né, sem escala, diretamente para e até do ponto de vista da época, né, no século VIII a.C., e de Troia a Ítaca demorava no máximo 2 semanas em barco. Demorou 10 anos. Um monte de perrengue. Agora, se Ulisses tivesse chegado sem perrengue nenhum, ele seria Ulisses? Aí que tá. Porque a vida não é só chegar na meta. A vida é o caminho. Então, pensar aquilo que é próprio do humano é pensar o que é vivenciar
o caminho. E aí vem as lições relacionadas a isso. É próprio do humano ser curioso, querer conhecer. Ulisses, e às vezes ele se dá mal, né, nessas histórias, né, porque essa coisa de querer ser curioso, você sabe que às vezes dá errado, né, dá mal. Mas por outro lado também, se você não tiver curiosidade, se você não quiser conhecer e assim por diante, como é que você vai se conhecer? A relação entre conhecimento do mundo e autoconhecimento. E se você não se conhece, como é que você vai se realizar? Não dá, né? O conhecimento, a contemplação, né? Ulisses não perdia a chance de contemplar a natureza, de contemplar as coisas que iria vivenciando ao longo da viagem. Hoje em dia a viagem para nós é simplesmente um intervalo vazio entre o lugar que você parte e o lugar que você quer chegar. Quanto mais rápido, inclusive, for, melhor. Quantas experiências a gente não perde? Quantas oportunidades de conhecimento, de autoconhecimento, enfim, de humanização a gente não perde quando a gente esquece que nós somos seres contemplativos. Ou que deveríamos ser mais contemplativos, né? E por aí vai, né? Eu acho que, não sei, gente, eu estou até preocupado aqui com nós. Já ultrapassamos em muito aqui o tempo da nossa conversa. Depois aí vocês leiam, né? Senão eu vou contar o livro inteiro para vocês, aí ninguém comprou o livro. Não, ele já contou tudo. Não precisa nem ler. Ele deu um resumo muito bom, né? Então eu vou deixar assim um pouco na surpresa. Então, não, eu não posso me auto-sabotar, né? Então, assim, se vocês quiserem saber um pouco mais, né, do que vai acontecendo, mas é isso, né? Quer dizer, e eu muito feliz de, mais uma vez, de estar aqui com vocês, muito feliz de estar podendo, quer dizer, para mim, escrever esse livro foi uma verdadeira odisseia, em todos os sentidos, né? E você imagina o que é escrever um livro como esse, sendo professor universitário, pesquisador, trabalhando com um laboratório de leitura, seja na Casa Arca, seja nas empresas, né? Enfim, 5 filhos, esposa, cachorro, enfim, podcast. Então, assim, no meio de tudo isso, não deixou de ser uma odisseia escrever assim, mas uma odisseia, claro, trabalhosa, sacrificante, mas extremamente prazerosa, né? Extremamente prazerosa. E para mim é uma alegria, uma satisfação, um prazer enorme poder ter terminado e poder ter contado com a editora Record, que foi fantástica em todo o processo de acompanhamento. Foi um livro que, inclusive, eu escrevi já com o contrato assinado, né? Então, me senti meio como o Dostoiévski, assim, né? Que tinha que pagar as dívidas antes, e o cara acelerava. Quanto mais ele tinha que acelerar os livros, mais geniais os livros ficavam, né? Tá horrível o livro genial, né? Não é o caso aqui, mas, enfim, a pressão às vezes faz as coisas acontecerem, né? E agora, nesse momento, né, tão importante quanto escrever o livro, é poder ouvir a respeito do livro, é poder conversar sobre o livro, né? É poder sentir, né? E ver como vocês acabaram de falar aqui, para mim isso é muito importante, né? Como é que o livro impactou na vida das pessoas, né? E poder conversar, poder aprofundar, porque as pessoas têm insights, as pessoas, puxa, nesse capítulo você podia ter falado de tal autor. Podia, só que eu não conhecia, né? Então, por exemplo, o fato da gente estar aqui hoje na Sociedade Antroposófica, né? E de repente percebendo conexões inusitadas para mim entre a antroposofia e aquilo que eu trago no meu livro, já é o resultado disso, né? Então, fico muito, muito feliz, muito honrado e muito satisfeito de estar aqui com vocês, batendo esse papo. E, enfim, espero que a gente dê continuidade a essa conversa, né? Porque o diálogo é algo próprio do humano. É próprio do humano, uma das lições, saber conversar, né? Saber ouvir e contar histórias, né? Essa é uma das lições que eu mais gosto, né? Porque é uma das coisas que eu mais gosto de fazer também. Então é isso, gente. Muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês, Marcelo, Alexandre. Uma delícia estar aqui com vocês. Espero que a gente continue esse papo em outras ocasiões. Muito obrigado.
Claro, claro. Não, eu tenho um encerramentozinho que o Dante quase estragou. Eu fiquei pensando a possibilidade. Eu sabia, né, que de alguma maneira a bola ia voltar para mim, pelo menos para os agradecimentos. Eu acho que eu vou parar de fazer agradecimentos, que eu acho que eu já fiz demais, né? E eles nunca serão tanto. E aí eu pensei, bom, um trecho, né? O livro ele assim, ele é poesia pura. Ele é poesia pura. E assim, um trecho que finalizaria, etc. Mas eu não conseguia achar um outro trecho melhor do que o índice. O índice do livro é uma obra de arte. E ele passou pelos títulos dos capítulos. Eu falei, ele está estragando, ele está estragando. Mas eu acho que vale ainda lê-los, né, na ordem que você produziu, que ele é maravilhoso. Né? Antes dessa finalização, dizer que teu livro tem uma outra qualidade também, que enquanto você falava eu pensava, né, que o Foucault, na ordem do discurso, fala, eu queria escrever um livro que engendrasse novos e infinitos livros. Né? O teu livro me evocou a cena, né, do cientista Victor Frankenstein, né, sofrendo com a criação. Né? Quer dizer, a criatura ficou mais conhecida do que o criador, mas quem sofre no livro, né, na obra da Mary Shelley, é o próprio produtor. Né? Assim, né? Quando a gente age com o conhecimento daquele modo que você estava criticando. Mas uma última coisinha também, né, que eu falo para meus alunos, mais 3 palavrinhas, né? Uma outra questão que, assim, nós somos contemporâneos, né, da FEFELESH, teve um momento em que a gente imaginava que essa educação integral que você falou lá no começo era um desejo. Né? Talvez hoje ela seja uma necessidade. Né? Nós estamos em outra geração, em outro momento. Né? E aí eu vou terminar com esse poema que é o índice. Né? É próprio do humano ter que sair, é o próprio do humano ter que voltar, é próprio do humano ter fé e esperança, é próprio do humano saber refletir e discernir, é próprio do humano ser corajoso, é próprio do humano ser astuto, é próprio do humano ser curioso, é próprio do humano ser contemplativo, é próprio do humano ser hospitaleiro, é próprio do humano ser relembrado, é próprio do humano saber conversar, é próprio do humano saber esperar. Muito obrigado. E terminar. Exatamente, eu fiquei com essa dura tarefa, né, de saber esperar, que não é fácil, como o Dante falou, para um dentista, a gente, né, você começa a falar, a gente põe o sugador na boca e só eu falo, né? Então, de fato, o dentista, eu pergunto e respondo, né? Então, saber esperar, realmente, para mim, é um desafio. E aí, é interessante, você falou tanto do errante, né? E quando eu sentei aqui, o Marcelo, e você começou a falar, eu falei, não tem um copo d'água aqui. E aí você vê a dificuldade de um evento organizado por 3 homens, né? Não tinha. Mas aí a Renata me socorreu. Não, mas aí a florzinha é da minha musa inspiradora, que a minha esposa falou, pô, você leva a flor pelo menos, né? Então, a minha musa é que fez com que eu trouxesse as flores, mas se a Renata não traz água, a gente estava seco aqui, né? E eu, enfim, separei uma série de coisas, mas de fato, como o Marcelo falou, o Dante passou por todas elas e fico muito agradecido aqui em nome da Sociedade Antroposófica, que está sediando o evento. Queria agradecer muito a presença da doutora Sônia, vou querer ouvir o professor Valdemar também. A doutora Sônia, que é secretária-geral, eu fiquei muito à vontade aqui o tempo inteiro, né, sabendo esperar, ouvindo o Dante, porque de fato você contemplou tudo que eu gostaria de dizer, né? Então talvez eu poderia dizer que você traz o Byung-Chul Han e fala que a gente, na sociedade do cansaço, nós perdemos toda a capacidade de admiração, né? E fala da pausa em relação à máquina. E é muito legal quando a gente tem um sonho, tem a possibilidade de estar em contato, né, com para mim, uma referência, que é o Dante, e a gente continuar sonhando, né? Você não quebrar esse encanto, né, de eu falar, puxa, achei que o Dante era, e não, você continua sendo esse cara encantador. Mas aí, te ouvir esse tempo todo, eu tenho dito isso semanalmente, o privilégio que eu tenho de estar com a doutora Sônia, que é secretária-geral, sempre que a gente está junto, eu falo, é uma possibilidade, porque quando eu ouço a doutora Sônia, eu também me sinto representado, né? Falo sempre que economiza um tempo, né? Porque eu estou sempre muito alinhado com o que eu ouço dela, e queria
Valdemar, por favor. Vou abrir para uma pergunta do Valdemar e depois a gente vai pôr uma mesinha para o Dante assinar alguns livros. Bom dia ao Dante, especialmente, e a todos. Foi a Sônia que teve a lembrança da água. E eu logo disse que a sociedade devia ter um manual de procedimento, onde devia estar a água lá quando tiver. Pois é. O que eu queria falar é o seguinte, Dante. O Rudolf Steiner explica o começo da Odisseia, que você citou, não é? Ele diz que o Homero agradece às musas com duas observações. Primeiro, mostrando que naquela época o ser humano não sentia que produzia seus próprios pensamentos. Ele tinha que agradecer à divindade que estava inspirando a ele os pensamentos. Curiosamente, o Bach, muito depois, disse que a música dele era inspirada. Ele não sentia que ele calculava tudo aquilo como hoje em dia alguns tentam mostrar, não é? Não daria tempo para ele calcular tudo, aquelas fugas e os contrapontos. Então, essa é a primeira coisa, que o Homero não sentia que produzia seus pensamentos. Ele recebia os pensamentos. Hoje em dia, nós estamos numa outra época, não é? Segunda coisa é que o Ulisses mostra uma mudança radical na humanidade. Ele planeja, ele é astuto, como você chamou a atenção. Não havia isso antes. Antes o pensamento era intuitivo. Ele planeja, constrói o cavalo, né? Engana os troianos. E o Steiner chama isso de uma nova era na humanidade, a era da alma racional. De repente, o ser humano começa a raciocinar conscientemente, o que não existia antes, tanto que todos os mitos antigos eram imagens, como a Gênese da Bíblia. Obviamente, os dias da criação não são de 24 horas, porque o Sol e a Lua são criados no quarto dia. É tudo imagem, porque as pessoas não conseguiam conceituar. Mas, naquela época grega, justamente o ser humano começa a poder conceituar. Daí vem a filosofia, a geometria, etc. E tal. Bom, essas foram só duas. Tenho várias outras, se você quiser. Não, eu só queria comentar o que o professor Valdemar comentou, que acho que é importantíssimo e que reforça muito esse aspecto do porquê da Odisseia, né? Como essa obra inspiracional. Primeiro, justamente a questão da inspiração, né? Foi a Odisseia que me inspirou, né, a pensar nesse itinerário daquilo que é próprio do humano, e eu vou confessar que durante o processo de escrita desse livro, né, tinha vezes que eu estava escrevendo e achava que não sei de onde é que veio essa ideia, né? Então, assim, o que eu acho que é interessante nessa história toda é perceber que nós estamos diante de um momento, né, que para reencontrar aquilo que é próprio do humano e reencontrar nossa própria saúde existencial, a gente tem que reintegrar aquilo que, de certa forma, a gente separou, né? A partir, principalmente, do contexto da modernidade, em que a gente separou razão e emoção, inspiração de trabalho, né? Sentimento e afeto de vontade. Então, basicamente, eu acho que a Odisseia é muito interessante, porque você pega em Homero, você pega em Ulisses, esse personagem, um ser humano em que essas coisas, porque elas ainda estão muito primitivas, elas ainda estão muito originárias, elas ainda estão integradas, né? Acho que o desafio depois de ter passado por toda essa odisseia que foi a história da humanidade, de Homero até agora, né, como é que a gente pode reintegrar aquilo que a gente foi deixando ao largo do caminho,
né? A gente foi esquecendo muita coisa, perdendo muita coisa nessa viagem, e agora é o momento da gente retornar, resgatando essas coisas todas, para que a gente possa continuar a viagem, senão ela acaba por aqui mesmo, né? Senão a gente chega num beco sem saída, que é justamente o momento que a gente chegou. A gente chegou num beco sem saída, precisamos retornar para reencontrar com aquilo que fomos esquecendo pelo caminho, para que, reintegrados com isso que a gente esqueceu, relembrados, a gente possa ter uma perspectiva de futuro. Senão, não teremos futuro nenhum. Então, mais uma vez, muito obrigado. Uma delícia estar aqui com vocês. E agora, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais dessa história, o livro, né, vai ser um prazer autografar o livro para vocês, tá bom? Obrigado.